Nós estamos aqui com a Cris Belli, que é a nossa palestrante de hoje, e para poder fazer até a apresentação e a abertura aí, nós estamos também com o nosso diretor de inovação, que também é especialista na parte de economia circular, o Carlos Oddi. Eu queria passar aí para o Oddi as palavrinhas na abertura. Logo depois o Lucas dá os recadinhos iniciais aí, Lucas. Manda bala. Legal, Marcelo. Pessoal, eu tô vendo que tem bastante gente de fora aqui e a gente fica bem feliz com isso. Eu vou aproveitar e fazer uma introdução do que é a Flex, do que é o ecossistema e por que a gente se interessa por esse tema de economia circular. Então, a Flex é um grande fabricante aí de equipamentos eletrônicos, em geral, impressoras, computadores, servidores, celulares e tal. Lá em 2012, a gente parou para pensar como é que a gente poderia usar o lixo eletrônico para conseguir matéria-prima para fazer novos produtos. E aí a gente abriu uma operação que se chama Synctronics, que ela basicamente faz isso. Ela recolhe lixo eletrônico, tem um processo que é bastante tecnológico, que transforma esse lixo eletrônico em matéria-prima. Essa matéria-prima faz novas peças para novos produtos eletroeletrônicos. Essa foi uma operação que surgiu no Brasil e ela é premiada mundialmente. Só o ano passado a gente ganhou 3 prêmios mundiais de inovação nessa área de economia circular. E tem bastante tecnologia envolvida e a Cris aqui é responsável pela maioria delas. Né? Então, só que ao longo desse tempo todo, aí, são uns 7 anos mais ou menos trabalhando, a gente foi lá trabalhando para conseguir reciclar ao máximo, separar a matéria-prima, etc. e tal. Isso tem um valor, que é um valor bem grande, que é um valor reconhecido, mas ele é um valor limitado quando a gente pensa no design. Então, alguns amigos meus falariam assim, que a gente está economizando o meio ambiente ali no conta-gota, na reciclagem, e tem gente gastando de balde lá no design dos novos produtos. E por que essa diferença é tão grande? Quando você toma algumas decisões no design, o impacto em meio ambiente é muito grande. Então, por exemplo, vou usar aqui o exemplo de plásticos, que a gente está mais acostumado. Se você tomar uma decisão na hora do design, falar assim, eu só vou usar plástico reciclado para esse meu produto, de cara, você economiza 70% de energia em relação ao plástico virgem. Então, assim, você não está economizando 5%, 10%, uma economia marginal, você está economizando 70%. Você vai gastar muito menos energia, essa energia vai gerar muito menos gás carbônico, efeito estufa, etc. Como é que eu uso o material plástico reciclado, então? Outra vez, você tem que tomar algumas decisões de design certas, do tipo, eu vou querer um plástico branco, super puro? Não, o reciclado não atende isso. Eu posso usar o meu design com um produto um pouco mais, uma cor intermediária, um cinza, sim, opa. Daí você pode usar bastante material reciclado. Se você fizer um produto, na hora do design pensar em fazer um produto que vai durar aí 2 anos, 3 anos ou 5 anos, o produto que dura 5 anos, ele tem metade do impacto ambiental, né? Se você contar pelo uso e tal. Estou arredondando alguns números assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, decisões que a gente toma na etapa de design, elas têm um impacto muito maior do que quando a gente tenta fazer isso na reciclagem de produtos que foram pensados lá em, sei lá, 1980, 1990, quando a gente não tinha os problemas que estão se aproximando hoje, de mudanças climáticas, etc. Né? Então, hoje a gente tem que pensar com uma cabeça diferente, não só no design estético do produto, mas no design de modelos de negócio também. Então, não é só assim, vou fazer produtos e vender. Existem outras maneiras hoje, né, de você alugar, de você vender o uso, pay-per-use, etc. Então, existem muitas maneiras de fazer um produto impactar muito menos o meio ambiente. E a maioria dessas ações estão no design. Então, hoje a Cris está aqui. A Cris está desde o início no Synctronics, ela desenvolveu tecnologias fantásticas, por exemplo, o primeiro plástico branco reciclado utilizado em equipamentos eletroeletrônicos de padrão mundial, foi ela que desenvolveu, foi apresentado aí no mundo inteiro, foi uma inovação nossa. Hoje a gente usa metais que foram recuperados de equipamentos eletrônicos para fazer novas placas de eletroeletrônicos. Então, ela tem um conhecimento muito grande
dessa área e ficou lá aí já uns 7, 8 anos vendo como é ruim quando a gente pega um produto que foi mal desenhado. E aí tem dicas para todo mundo aqui. Cris, obrigado por prontificar esse webinar e a gente vai conversando aí, no final tem bastante pergunta e resposta aqui, bastante conversa. Obrigado. Opa, só um minuto, vou fazer um share da minha tela. Quando você faz o share, pessoal, para quem tiver perguntas, é só abrir o painel de Q&A embaixo no Zoom ali, deixa sua pergunta lá e no final a gente vai responder. Também, para quem quiser dar o joinha na pergunta, a gente responde primeiro, né? Então, as perguntas mais bem votadas a gente vai responder primeiro. Boa palestra para vocês. Bom, boa noite para todos, obrigado pela presença. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Cristina Belli, eu sou formada em Química, bacharel em Química, fiz mestrado na área de Química Analítica, trabalhei muitos anos, cerca de 25 anos, na manufatura de placas de circuito impresso, e estou há 6, quase 7 anos, trabalhando com pesquisa e desenvolvimento na área de sustentabilidade. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre design do produto, como ele pode interagir com o meio ambiente, né? Como que eu posso gerar menos impactos escolhendo o design apropriado. Eu não sou especialista em design, tá? Então, assim, eu vi que tem gente aí que conhece bastante, mas no final da palestra a gente pode estar discutindo bastante coisa. Quando a gente pensa em economia, o que a gente mais vê, né, o que a gente tem uma tendência bem grande de ver, é a economia linear. Né? A economia linear é aquela economia que não pensa no futuro do seu material. Quando acabou o uso, o que acontece? Acabou o uso, ele vai para o lixo, ninguém pensa em reaproveitar nenhum tipo de material, nem nada. Então, o lixo gerado é bem grande, e os recursos naturais, a utilização de recursos naturais é alta também. Quando eu penso na reciclagem, ela ainda pode acarretar um pouco de resíduo, tá? Mas quando eu penso no modelo circular, o modelo circular ele elimina todos os resíduos e poluentes. Ele recupera, ele mantém todos os produtos em algum ciclo de algum outro, do mesmo produto ou de algum outro produto. Ou seja, eu não tenho mais nenhum tipo de lixo. Se eu tiver algum tipo de resíduo, algum tipo de que eu não consiga achar uma finalidade, ele pode ser incinerado e virar energia. Então, nada mais vai para o lixo. Tudo é recuperado e o que é melhor, né? Os recursos naturais são preservados também, são minimizados. Tá? Então, a tendência, né? A gente precisa migrar do linear para o circular, né? Por que a gente precisa fazer isso, né? Porque a gente precisa preservar os recursos naturais. Os recursos naturais, eles não são infinitos, como se dizia antigamente. Ah, pode usar à vontade, tem bastante, não vai faltar, né? E a gente hoje percebe que as coisas não são bem assim, né? Os recursos naturais são finitos, sim, e a gente tem que cuidar bem da natureza. Tá? Hoje, a gente tem, assim, um consumo, né? O planeta, a gente consome mais ou menos 1,7 da capacidade dos recursos naturais do nosso planeta. E se a gente continuar nessa toada, quando chegar em 2030, a gente vai chegar perto de 2 vezes. Ou seja, os recursos naturais vão se esgotando. Né? Então, se a gente não tomar uma atitude rápida, né, a gente vai cada vez usando mais e cada vez tendo menos. Então, as futuras gerações vão sofrer cada vez mais. Se a gente tomar algumas atitudes tentando pensar nos impactos ambientais, né, em 2030, essa tendência tende a diminuir mais ou menos uns 30% na emissão de carbono. E assim, legal? Como que a gente pode começar essa mudança, né? Eu acho que todo mundo entende. E assim, como começar? O que fazer para mudar, né? Opa. Não está funcionando. Travou. Pera, gente.
Meu computador não quer responder. Espera um pouco. Por algum motivo... Ah, atrasou. Foi. No modelo tradicional, no modelo que é mais comum da gente ver, o que acontece? Eu vou lançar um produto novo, vou fazer um serviço, alguma coisa, eu identifico uma oportunidade, eu faço uma pesquisa de mercado, vejo como vai ser a aceitação daquilo no mercado, vejo como vai ser economicamente, como vai se comportar esse modelo economicamente, faço uma avaliação técnica, né? Desenvolvo o produto baseado em tudo aquilo que eu tenho e lanço no mercado. Ninguém pensou em nenhum momento que impacto isso vai ter durante a manufatura ou que impacto isso vai ter no final de vida, no final de utilização desse material. Tá? Isso é uma forma que a gente encontra bastante. Tá? Que a gente tem hoje, que metodologias a gente tem para a gente começar a pensar nesses impactos ambientais? Tá? Então, a gente tem o 3R, a gente tem o ecodesign, a gente tem Design for Environment, todos eles, o que eles estão fazendo? Ele faz tudo aquilo que a gente já fazia, só que em cada etapa ele vai avaliando quais são os impactos ambientais que aquele material, que aquele processo pode estar causando. Ele não vai avaliar só o design, ele vai avaliar todo o ciclo de vida do meu produto ou do meu serviço. Então, o Design for Environment, ele nada mais é, ele tenta diminuir os impactos ambientais e os impactos sociais de um produto ao longo de toda a cadeia dele, ao longo de todo o ciclo de vida dele. Bom, fazer isso não é uma tarefa muito simples, né? Eu não consigo, uma pessoa coloca ali, ela começa a pensar, ela vai começar a fazer o design, né? Mas ela vai ter que ter o apoio de todo o ecossistema, ele vai ter que ter o apoio de todas as áreas da empresa ou todas as áreas que possam suportá-lo. Ele vai ter que ter o apoio do meio ambiente, ele vai ter que ter o apoio de segurança do trabalho, que vai zelar pela qualidade do meio ambiente, que vai da fábrica, que vai zelar pela segurança do trabalhador. Ele vai ter que ver a área de marketing, é uma área importante, que vai ter que ver se aquele produto, como vai ser a aceitação, como isso pode ser transmitido para o cliente. Ele vai ter que ver a logística, né? Todas essas áreas vão ter que dar um apoio, porque todas essas áreas acabam influenciando ou acabam tendo uma parcela que pode colaborar para a gente gerar menos impacto. Tá? E a parte financeira, é claro, né? Ninguém pode esquecer que uma empresa não vive de vento, né? Então, no design, a primeira coisa que eu tenho que fazer, na hora que a gente está pensando num produto novo, é qual é o sistema, qual é o usuário, né? O que o usuário está esperando? Qual é o objetivo do meu produto novo? Qual é o objetivo? O que eu quero atingir com aquilo lá? Eu vou idealizar alguma coisa, eu vou projetar alguma coisa, eu vou prototipar alguma coisa e vou apresentar essa minha ideia para o meu cliente ou para a minha empresa, eu vou apresentar essa ideia para alguém, para que tudo isso se concretize, tá bom? Feito isso, a gente vai ter várias etapas, onde a gente vai ter que pensar em cada etapa, né? Porque o que acontece? Quando eu estou fazendo o design, eu tenho que pensar em tudo, tá? Eu tenho que, desde a concepção até a hora que existe o descarte, para a reintrodução desse produto de alguma forma, tá? Então, na concepção, primeira coisa, eu tenho que entender se o produto, como ele sendo ambientalmente correto, por todas as etapas. Tá? Eu tenho que ver se ele está atendendo, existem normas ambientais no país, algumas até no estado, né? E no município também. Ele está atendendo todas essas normas, está conforme todas as leis ambientais. Ele está conforme contra alguns produtos restritos. Então, hoje a gente sabe que a norma rosa, ela era aplicada antes na Europa, depois nos Estados Unidos, assim, com algumas modificações, mas hoje também os produtos brasileiros têm que atender a norma rosa. Então, tem alguns produtos que são restritos, o chumbo, o cádmio, o PPB, tem uma lista de produtos, 7 produtos ao todos, eles são produtos restritos. Eu estou seguindo essas leis, né? Alguns produtos, eles têm umas normas regulamentadoras, né?
Eu estou vendo, eu estou seguindo isso, eu estou de acordo com aquilo que aquele tipo de produto exige, né? Eu estou dentro da especificação dele, isso precisa estar sendo visto também. Como eu estou vendo o fator de energia? Eu estou usando fontes renováveis? Eu estou conseguindo trabalhar com os resíduos? Como eu estou tratando os resíduos? Né? Então, tudo isso tem que ser considerado na concepção do produto. O fator importante, ótimo, tudo. E qual material eu uso? Muitas vezes, para o mesmo produto, você tem alguns materiais que atendem aquilo, né? aquele tipo de produto. Então, assim, como escolher esse produto? Primeiro, veja um produto, tenta reduzir ou tenta eliminar os produtos que são tóxicos, que são inflamáveis, que são explosivos, né? E tenta pensar no final de vida desses materiais. Então, é bastante importante a escolha dos materiais. Existem alguns softwares que ajudam você na escolha. Eu estou em dúvida se eu uso um PVC ou se eu uso um ABS, ou se eu uso um cobre ou se eu uso inox. Os dois atendem o meu produto. Qual eu vou usar? Então, procure saber qual material. Claro, você vai ter que fazer uma avaliação completa. Mas qual impacta menos o meio ambiente? Quando chegar no final de vida dele, como eu posso reaproveitar, como eu posso reutilizar, como eu posso reciclar esse material? Tudo isso deve ser pensado na concepção. Uma coisa que pode ser considerada, por exemplo, quanto menos material eu usar, melhor, né? Se eu tenho um produto e eu vou usar 20 materiais ali, imagina depois, na hora que eu tiver que reaproveitar tudo, né? Imagina isso na minha manufatura. Então, se eu puder usar só 2, eu simplifico muito, entendeu? Por que não? Né? Então, eu vou reduzir os meus impactos, eu vou reduzir a minha extração. Se eu reduzir o peso, se eu reduzir o volume, também melhora bastante nos meus impactos ambientais. Se eu puder usar produtos digitais, melhor ainda, né? Por que não? Porque, pensa, antigamente, eu ainda sou do tempo que a gente tinha disco de vinil, né? Tem gente que nem deve saber o que é isso. Mas tinha o disco de vinil e tinha a capa do disco que a gente trocava na vitrolinha, né? Depois veio o CD e hoje a gente tem o Spotify, né? Ninguém mais usa isso, nem sabe o que é, né? Pode ter como uma recordação, como um enfeite, alguma coisa. Como um colecionador, não sei. E aí também a gente tem como exemplo o Netflix, né? O Netflix, ele é o mesmo sistema para filme, né? Então, você antes ia na locadora, alocava um filme, né? Agora não, agora você pode ter o filme na sua casa. Então, se você tiver uma opção digital, melhor. Você com certeza vai ter menos impacto ambiental. Na manufatura, isso tudo eu vou considerar, isso e mais outras coisas, esses são alguns itens que eu devo considerar na concepção do meu design, tá? Do meu produto. E na manufatura? Na manufatura, gente, não é diferente, né? Eu tenho que escolher, por exemplo, eu vou escolher um equipamento novo. Se eu vou escolher um equipamento novo, por que eu não vou escolher um equipamento que consome menos energia, que se ele usar água, por que eu não coloco um circuito fechado para aquela água, para eu não ficar gastando água, jogando água fora, eu vou recuperando a água que eu estou utilizando no meu processo, né? Resíduo de produção, como que eu vou reaproveitar esse resíduo? Eu posso reaproveitar ele na mesma cadeia que eu estou utilizando? Posso fazer um retrabalho, né? Eu posso, de alguma forma, reaproveitar isso? Já vou pensando isso na minha cadeia, para não chegar no final e ter um descarte inapropriado, que vai impactar, que vai contaminar o meu solo, que vai contaminar a água pluvial, né? E que vai emitir poluentes para o ar. Então, assim, tem que pensar nisso também, tá? E otimização do processo. Otimização do processo é até não só o impacto ambiental, como economicamente. Imagina se eu tenho uma fábrica, ou estou gerando um produto em determinado processo, onde eu tenho um yield de 70%. 30% eu estou retrabalhando, ou eu estou jogando fora. Eu estou consumindo material, eu estou consumindo energia, eu estou consumindo água, eu estou consumindo
todos os meus recursos e estou jogando 30%, refazendo 30% ou jogando fora 30%. Né? Economicamente também, além dos impactos ambientais, é um desastre. Né? Então, tem que pensar também, melhorar os processos, diminuir o número de etapas. De repente, para que eu faça algum produto, eu preciso de 20 etapas. Se eu puder reduzir para 15, né, melhora bastante também. Né? No caso da gente vai ter embalagem também. Posso também não usar material que seja material escasso, né? Então, tá paládio. Paládio é um produto super caro e escasso, né? As fontes são muito reduzidas, né? Então, se eu puder evitar, puder substituir ele por um outro e tal, por que não? As embalagens, né? Posso gerar embalagens inteligentes. Essas embalagens, a embalagem é uma coisa importante, né? Ela tem ela tem um apelo muito grande para o consumidor, né? Com o seu cliente ou com o consumidor, e ela cria uma identidade entre você e eles, né? E assim, por que não colocar alguma coisa digital? O meu manual vai estar digital, eu vou remeter ele para algum site, para alguma coisa, e eu vou ter lá um manual de remanufatura, um manual de operação, um manual de reciclagem, né? Então, tudo isso ajuda bastante. E a principal função da embalagem, que é manter a integridade do produto que está lá dentro, né? Isso sempre tem que ser considerado. Então, eu concebi o meu produto, eu já manufaturei o meu produto e agora isso vai para o meu cliente, né? Ou para o usuário final. Né? Então, como eu vou fazer isso? Como vai ser a distribuição disso? Como vai ser a logística disso? Pensa que para fazer essa distribuição, eu consumo combustível, né? Combustível e ele geralmente é o que mais impacta, mais contribui para os impactos ambientais. Né? Então, como que eu posso minimizar isso? Como que eu posso fazer uma logística mais inteligente, com uma distribuição menor? Também é legal pensar nisso, entendeu? Como que eu posso, por exemplo, no final, você fala assim, mas ele não vai usar energia. Claro que ele vai. Muitas vezes, hoje eu compro uma geladeira que consome menos energia, eu compro um ar-condicionado que consome menos energia. Então, as pessoas estão pensando em produtos mais sustentáveis, estão pensando nos impactos ambientais. Então, pensa em usar, assim, seria legal se os materiais que fossem consumíveis fossem materiais, às vezes você tem consumíveis no seu produto. Pensa que eles sejam de fontes renováveis. Né? Uma coisa bem legal é quando você pensa em um produto que seja um produto que seja modular, né? Procure, a gente ver produtos modulares, eles são geralmente reaproveitados em algum outro produto, ou ele mesmo, ele fica fácil de você trocar, olha, quebrou, eu troco só essa partinha aqui e já volta a funcionar de novo, né? Isso permite que a gente faça reparos mais rápidos e que a gente faça upgrades de alguma coisa desse tipo. Compartilhe, né? Compartilhar é uma coisa bem legal. Hoje já tem algumas empresas, aqui no Brasil também já tem, algumas empresas onde você compartilha o carro. Né? Você não precisa comprar o carro. Vou usar o carro uma vez por semana. Então, você procura em alguns sites e você já tem como compartilhar aquele carro uma vez por semana. Né? A Lynk Co, que é uma empresa chinesa e sueca, ela tem um sistema de assinatura. Né? Então, você assina pelo carro e você, por exemplo, eu assinei, daí você vai ter, como no Brasil, como um carro alugado. Né? Você pode fazer isso por um mês, por um ano, só que, assim, eu aluguei, eu fiz a assinatura desse carro, mas eu só uso 10% do tempo esse carro. Então, ótimo. Eu vou compartilhar esse carro com o meu vizinho, com o meu pai, com o meu tio. Então, eu vou fazer um compartilhamento desse carro. Né? Então, compartilhar, se eu não uso todo o tempo, para quê? Entendeu? É um save bastante grande
de recursos naturais. Uma outra coisa é o produto, estender o tempo de vida do produto. Isso ajuda muito também. Então, em vez de eu ter um produto que dura 2 anos, eu vou ter um produto que dura 5 anos. Né? A gente tem no Japão, né? As louças, ela é kintsugi. Eu não sei se estou falando certo, porque kintsugi. E o que acontece? Quebrou a louça. Então, a louça é alguma coisa que ela tem uma parte de você, ela tem uma continuação. O que eles fazem? Eles pegam uma cola dourada, emendam todas as partes, e daí aquela louça ganha uma vida nova. Então, é uma coisa nova, é uma coisa que você está recuperando. Né? Mas, assim, tomar cuidado com o prolongamento da vida de um produto. Né? Eu compro um celular, e o celular dura para mim 1 ano. Depois de 1 ano é um problema, ele começa a descarregar toda hora, ele não para mais, e eu tenho que trocar meu celular. Daí a empresa X lançou um celular maravilhoso. Ele dura 5 anos e ele te dá, assim, a bateria dele dura 1 semana. Maravilhoso. Daí você compra, o primeiro ano foi 10, entendeu? Segundo ano, eu já começo a ter que carregar minha bateria cada 2 vezes por semana. Em seguida, já passa 3. Em seguida, eu tenho que carregar 2 vezes por dia. Gente, ninguém pensou no uso disso. Porque o seu consumidor, ele está usando energia. E energia é uma coisa que impacta bastante no seu produto, que impacta bastante na natureza. Então, assim, isso não é prolongar a vida de uma maneira correta. Então, isso a gente tem que prestar bastante atenção. Tá? E, por último, vem o descarte. No descarte, o produto, ele tem que ser, de preferência, ele tem que ser reutilizável ou reciclável. E, assim, bastante útil que ele seja facilmente desmontado, porque isso facilita muito o trabalho na hora de você recuperar o material. As embalagens, de preferência, se elas não forem retornáveis, pelo menos recicláveis. Né? E como eu disse antes, por que não os manuais de descarte, remanufatura, reciclarem todos online, né? Todos eletrônicos. Eu vou economizar bastante papel. Tá? Ótimo. Como eu faço para saber que tudo isso que você falou, eu estou tendo um impacto positivo? Como que eu sei se eu escolhi meu material correto, se eu fiz toda aquela lição de casa na hora de fazer o design do meu produto, se na hora da manufatura eu trabalhei com o que era mais correto, né? Eu tenho, às vezes, 2 opções de fazer o processo, né? Como que eu vou saber qual dos 2 é o melhor? Ou como que eu vou saber se aquele produto que eu estou gerando não está impactando mais o meio ambiente do que alguma coisa que já existia? Existe para isso uma ferramenta que se chama avaliação do ciclo de vida. A avaliação do ciclo de vida, ela vai avaliar todas as etapas, ela pode avaliar cada etapa do seu processo para saber quais são os impactos ambientais que estão sendo gerados, como ela pode avaliar todo o seu processo, desde o início, desde a matéria-prima, tá? Até a volta à disposição final do seu produto. Tá? Então, ela avalia isso, ela avalia todos os impactos ambientais, avalia sociais, avalia o fator econômico. Aí eu posso usar essa ferramenta para fazer a minha decisão, para ver se eu estou para o caminho certo. Tá? Como eu faço isso? Para a gente fazer isso, existem softwares e existe banco de dados. Né? O software sozinho, ele não vai trabalhar, eu preciso de um bom banco de dados. Softwares, eu tenho acho que só um, que é aberto, que você não paga, que é o OpenLCA, mas ele tem um banco de dados que não é muito rico, que não vai te propiciar muitas coisas, tá? E eu tenho os bancos, os softwares pagos, né? Que são, olha, eu trabalho com construção civil. Existem softwares
para a construção civil, que são dedicados para a construção civil. Eu trabalho na área de alimentícia, existe software para a área alimentícia. O software, assim, mais utilizado, que, assim, tem uma variedade tanto em todos os segmentos, é o Cimapro, tá? E o Gabs também é um software bom. O IDEMAT é um software para designer, então, se eu quero saber se eu uso ABS ou se eu uso poliestireno, ou se eu uso ferro ou se eu uso cobre. O IDEMAT, ele pode ajudar você a tomar esse tipo de decisão. Tá? O Cimapro, ele é bom porque ele tem um banco de dados compatível com muitos bancos de dados que existem no mercado. Tá? O melhor banco de dados que tem é o EcoInvent. O EcoInvent, ele é renovado constantemente e ele, assim, você tem dados de vários países, né? Tem dados da Europa, tem dados dos Estados Unidos, tem dado da China, tem dado do Japão. Então, ele é um software bastante completo e muito confiável. Então, assim, constantemente você pode submeter, geralmente o pessoal da área acadêmica ou indústria já que adotam o ACV, né, para fazer algumas decisões, eles submetem para o EcoInvent, né, todos os impactos, todas as medições. Ele tem uma avaliação para ver se aquilo realmente é real e é compatível, e daí ele é incorporado no banco de dados. Tá? Então, ele realmente é um dos melhores. Então, o software, junto com o banco de dados, ele é capaz de analisar todo o ciclo de vida, ele é capaz de medir todos os impactos ambientais, identificar, quando você faz todos os impactos ambientais, é bem legal, porque ele te ajuda a tomar uma decisão. Por exemplo, eu consegui verificar que esta etapa do meu processo é a que gera mais impacto ambiental, e eu posso trabalhar nela para reduzir esse impacto ambiental. Ele fornece dados, né, que vão desde a extração até o final de vida, e ele tem muitos dados disponíveis. Tá? Então, a avaliação do ciclo de vida, ela envolve 4 etapas. Tá? Na primeira etapa, você vai tratar um produto, um processo ou um serviço. Tá? Você vai definir qual é o propósito da avaliação do seu ciclo de vida, o que você quer saber, aonde você quer chegar. Né? Daí você vai definir qual é a unidade funcional que você vai trabalhar. Ou seja, eu vou obter os resultados do impacto ambiental quando eu gerar um chuveiro. Tá? Então, eu vou saber que cada chuveiro que eu estou fabricando, ele gera tanto de impacto ambiental. Ele gera tanto de emissão de CO2, ele gera tanto de consumo de energia, ele está contaminando o solo de tal maneira, ou o ar, ou a água, tá? Então, depende do que eu estiver avaliando, a unidade funcional é um chuveiro. Tá? E daí eu vou definir as minhas fronteiras, ou seja, eu vou definir o meu limite. O que eu quero medir? Tá? Eu posso querer fazer a avaliação do impacto ambiental desde a hora que o produto nasce até a hora que o produto é descartado ou que ele volta para um outro ciclo de um outro produto ou do mesmo produto. Ou eu posso querer avaliar só uma etapa do meu processo. Né? O que eu quero avaliar? Então, você vai ter que definir qual parte do processo você quer analisar. Tá? Ele te permite fazer isso. Feito isso, você vai ver todas as entradas e saídas. Então, eu defini que eu quero ver desde a hora que ele nasceu, ou eu quero ver desde a hora que eu tiro o minério lá na frente, ou que eu extraio o meu petróleo, tá? Até a hora que eu entro no final de vida do meu processo. Quero ver desse ponto, ou seja, lá do berço, até aqui o final de vida do meu processo. Né? Até o túmulo, talvez não, porque se eu voltar com ele para o processo, ele pode ser o começo de uma nova vida. Né? E para isso, eu vou ter que fazer todas as medições de transporte, todas as medições de energia, quais são os materiais que estão envolvidos, seu consumo de água, qual é o meu consumo de água. Eu tenho que saber isso de cada etapa. Então, é um trabalho bastante complicado, mas é um trabalho que vale muito a pena. Vou inserir todos os dados que eu obtive no software, né?
Daí eu vou escolher quais as categorias. Nesse estudo eu quero avaliar quanto de CO2 está sendo emitido, quanto que eu estou evitando, né, de CO2, né? Quanto que eu estou evitando de toxicidade humana. Então, eu vou avaliar qual é a categoria para que eu escolha o método que eu vou fazer essa avaliação. E vou fazer a interpretação dos meus resultados. Feito isso, eu posso ser mais ousado, eu posso querer fazer uma declaração ambiental do produto. Eu quero que o meu produto tenha uma rotulagem de produto ecologicamente correto. Fazer isso envolve alguns órgãos certificadores, né? Envolve você fazer o seu ACV, você vai ter que ter uma categoria, o seu produto vai ter que estar já registrado na categoria dos produtos. É um processo um pouquinho mais complexo, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas você consegue no final comprovar, né, que o seu produto ele está atendendo, é um produto ecologicamente correto. Isso pode ser uma vantagem competitiva, pode trazer um aumento da sua receita e pode ser usado como marketing também. Bom, fazendo isso, o que eu tenho? Eu tenho a minha matéria-prima, eu tenho a minha fabricação de peças, manufatura, distribuição, consumo, e antes do que eu fazia, jogava o meu material, tinha uma disposição qualquer. Tá? Na economia circular, não. Esse material volta, e ele é coletado, né? E ele é feita a manufatura reversa, e ele volta para o ciclo que ele veio, ou para um outro ciclo de um outro produto qualquer. Tá? Como o Carlos disse na introdução, a gente tem experiência com plástico, que é a área que a gente faz a recuperação no eletroeletrônico, e a gente tem comprovado e medido que quando a gente recicla o ABS e o PS, poliestireno, a gente tem uma redução de 64% no consumo de energia e 82% para o PS, e tem uma redução na emissão de CO2 de 55% até 71% no caso do RIPS. Então, a gente está recuperando esses materiais e reintroduzindo eles na cadeia e tendo os impactos positivos. Aqui a gente tem alguns exemplos de empresas que já adotam a recuperação dos seus materiais, né? A Adidas, ela tem um tênis de corrida, ele é 100% reciclado. A gente tem a YVY, é uma empresa, ela não está nos supermercados, mas ela trabalha só com produtos naturais, extraídos da natureza, para limpeza. E ele faz só compras online, né? Ele te entrega na sua casa, mas ele não entrega, por exemplo, um limpador, um desengordurante, como você compra no supermercado, no frasco de 500 ml ou de 1 litro. Ele te entrega em cápsulas e você faz a diluição na sua casa. Então, o seu produto vem concentrado e você dilui para uso. E depois de você ter esvaziado as cápsulas, ter diluído o produto, eles fazem a logística reversa. Eles vão pegar essas cápsulas e vão fazer reciclagem delas e fazer elas voltarem a ser novas cápsulas. Aqui eu vou dar alguns exemplos de coisas que a gente vive no dia a dia na empresa onde eu trabalho, tá? No Synctronics. E a gente faz a reciclagem de eletroeletrônico. E assim, alguns materiais eles são considerados perigosos. Entre os materiais perigosos, a gente tem baterias, a gente tem lâmpadas, a gente tem placas de circuito impresso, que tem que ser removidas para um descarte apropriado. Tá? No caso dos notebooks, eu tenho a bateria grande, aquela bateria que mantém o meu computador ligado, e eu tenho dentro, uma placa, né, a motherboard. Essa placa, ela tem uma bateria também. Tá? E essa bateria, ela é uma bateria difícil da gente retirar. Ela tem vários parafusos até eu chegar nessa placa para remover a bateria. Tá? Então, se eu tivesse um dispositivo, um módulo de troca rápida, seria muito mais fácil para eu ter acesso e para eu retirar essa placa e essa bateria que eu preciso remover.
No caso dos desktops, essa remoção já se faz mais fácil, tá? Eu tenho 2 parafusos, já tiro a placa e removo a bateria que precisa. No caso de impressoras, é a mesma situação. Eu tenho a placa, é de difícil acesso e o pior de tudo, a bateria ela está soldada, né? Por que soldar essa bateria? Por que não usar um suporte onde eu coloco a bateria e depois facilmente ela não vai ter problema, porque ela vai estar isolada, ela não vai ter curto-circuito nem nada, e eu removo facilmente a bateria da minha placa. Aqui eu tenho exemplo de insertos metálicos, tá? Essa primeira peça aqui que vocês estão vendo, ela é uma peça ótima, né? Ela é um plástico, eu não sei se é talvez um poliestireno ou um ABS, cheia de insertos. Como eu vou fazer a reciclagem? Como eu vou reaproveitar essa peça aqui? Não tem como reciclar isso daqui. Eu não consigo tirar todos os insertos. Nessa peça, na peça de baixo, até tem menos, eu até consigo remover, mas é um trabalho adicional que eu vou ter. E assim, metal para o plástico é horrível, tá? Porque ele vai junto, eu consigo ver todo o metal que está incorporado no plástico, principalmente quando ele tem excesso, e ele acaba passando. Embora tenha vários detectores de metais durante o processo, é bastante provável que se eu levar essa peça para frente, quando eu chegar no moldador, o meu pellet vai ter um pequeno pedaço de metal, e esse pequeno pedaço de metal ele vai obstruir o ponto de injeção dele, e ele vai ter que tirar o molde, desmontar o molde para tirar aquele metal que ficou ali preso. Tá? A peça não vai injetar. Se eu tiver um metal um pouquinho maior, ou mais duro, e não conseguir detectar, ele vai estragar a faca do meu moinho, pode estragar a rosca da extrusora. Então, ele causa um problema bastante sério. Esse outro exemplo aqui, eu tenho uma peça muito pequena, e essa peça, ela tem 7 contaminantes. Ela tem alguns parafusos que são difíceis de remover, de dimensões diferentes, e, além de tudo, ela tem borracha e tem etiqueta, né? Borracha, o que acontece? A borracha é um contaminante, né? Ele é um termo fixo e ele vai acabar passando pela minha tela e vai acabar chegando no moldador e vai dar problema na peça. Na hora dele injetar a peça, vai ter uma impureza na peça dele, vai ter um ponto de impureza ou vai ter um espirro, vai ser uma peça que vai ser rejeitada, tá? Então, tá. Aqui eu tenho um exemplo de uma borracha e atrás dessa borracha eu tenho um parafuso, né? Bastante provável que a pessoa que esteja desmontando não vá verificar. Aqui é um exemplo pior, eu tenho uma etiqueta, a etiqueta é relativamente pequena, eu posso até processar ela sem remover, só que embaixo dessa etiqueta eu tenho um parafuso. Nesse outro exemplo de baixo eu tenho 2 parafusos pequenos, né? Isso também é um problema. Aqui a gente tem um orifício, no final desse orifício a gente tem um parafuso, né? Então isso faz o quê? O operador ele tem que tirar, primeiro ele tem que ver o parafuso, e depois ele tem que mudar a ferramenta que ele está trabalhando para poder tirar esse parafuso que está aí dentro. Parafusos fora do padrão também, isso é um problema. Aqui às vezes a gente tem o quê? Uma mistura de plásticos. Tá? Então, na mesma peça, eu tenho um policarbonato e um poliestireno. O policarbonato, tudo bem, ele é cinza. Ainda na hora de desmontar, a pessoa vai ver. Ele pode ser difícil para remover, mas ele pode verificar que esse é um material diferente. Tá? Ele tem também que saber que isso é um material diferente, porque está incorporado naquela peça. E se os dois forem juntos, é plástico contaminado que provavelmente não vai conseguir voltar para o mesmo ciclo que ele veio. Para voltar a ser o mesmo produto que deu origem a ele. Aqui embaixo, é pior, eu tenho uma peça pequenininha de POM, né? POM, quando você extruda, ele libera formol. E formol no meio ambiente é um problema, né? Além de ser um problema para o operador, então para o ser humano. Se eu não tenho exaustão para isso, ele vai me gerar um problema na fábrica de
poluentes, de gases poluentes. Tá? E além disso ainda, ele vai me gerar um plástico que vai estar contaminado, né? Que na hora de fazer a injeção vai delaminar. Nesse outro exemplo, a gente tem roldanas. As roldanas, isso não é nem problema de design, tá? Isso é problema de manufatura. Né? Para que a pessoa precisa colocar tanta etiqueta numa roldana? Não dá nem para enxergar qual é que vale. Isso também é um problema. Isso tudo faz com que o meu plástico perca a qualidade. Tá? Aqui eu tenho um exemplo de misturas de metais. Né? Misturas de metais também, gente, é um processo que dá para separar, claro que dá. Mas, por exemplo, o cobre é bastante escasso, o inox tem valor, o alumínio tem valor, todos têm valor. Né? Agora, imagina eu tratando todos juntos para depois fazer a separação. Quantas etapas eu estou introduzindo no meu processo? Desnecessário. Quanto impacto eu estou gerando? Ao passo que se eu tivesse ela encaixada de alguma maneira, colocada aí facilmente removida, beleza, o cobre vai para a recuperação de cobre rapidinho. Ele entra no ciclo do cobre e já é recuperado. O alumínio é a mesma coisa, o inox é a mesma coisa. Agora, dessa maneira, eu tenho que fazer algumas etapas, porque eu tenho que, primeiro, fazer com que todos vão ficar misturados e depois eu vou ter que fazer a separação deles, na recuperação, tá? Tem outros exemplos, por exemplo, nesses medidores aqui, o plástico transparente, um policarbonato ótimo, né? Só que ele está colado, ele está soldado na peça de baixo. Para que eu tire isso daqui, eu preciso quebrar, né? Eu preciso martelar. Perdi a parte de cima. Câmeras. A câmeras, ela tem tudo de ruim. Ela tem vidro, ela tem lâmpada, ela é toda colada. Eu não consigo recuperar nada dali. Um dissipador, né? Tem uma placa colada também. Então, melhor dos mundos, se eu tivesse, para cada coisa dessa, grampos, tá? No caso de plástico, se os grampos forem de plástico, que eles sejam do mesmo material que é o plástico maior, né? Eu consigo tirar todos esses só com uma ferramenta. Isso facilita muito o trabalho da gente. Né? Uma outra coisa, antes da gente terminar, é cor. Tá? Então, assim, com o material que você recicla, o que você vai reutilizar, é muito difícil quando o seu cliente exige uma cor muito específica e muito difícil para conseguir. Tá? Quando eu virar preto, não é tão difícil. Mas como que eu faço um preto virar branco? Né? Ou uma cor clara, que não seja tão clara, virar um branco quase da cor da... nem sei, uma cor completamente branca, que é muito difícil, né? Então, isso, assim, faz com que a gente tenha uma perda muito grande. Isso tem que ser reconsiderado na hora do design, entendeu? Eu não posso ser tão exigente com as cores. Né? Então, assim, algumas coisas, por exemplo, evitar coisas com tintas, coisas com graxa, isso tudo atrapalha um pouco na hora da gente fazer a reciclagem. Então, assim, de tudo isso que eu apresentei aqui, né, o grande desafio é que a gente faça tudo que é aquilo, que é resíduo, que é sobra, que é coisa de pós-consumo, para que ela vire um produto novo, né? Para que a gente, dessa maneira, impacte menos o meio ambiente. Né? Então, o principal de um design é que ele faça, que ele gere produtos, né, que satisfaça as necessidades do ser humano, né, com qualidade, né, num preço que seja razoável, reduzindo os impactos ambientais e diminuindo bastante a utilização de recursos naturais. Então, esse é o principal objetivo do Design for Environment. Tá? Isso é mais ou menos o que eu tinha para apresentar para vocês, né? E a gente pode agora abrir para perguntas e para discussão, tá bom? Muito obrigada. Muito bom. Bom, Cris. Parabéns. Muito bom. Obrigado, hein? Eu acho que essa foi uma das palestras, desculpa se tem algum palestrante anterior aí, mas que entregou mais valor, assim,
Acho que o que você falou, cada coisa, cada dica, para quem faz design de produto, para quem toca empresa, para quem é gestor, acho que todos nós é uma conscientização generalizada, assim, sabe? Parabéns mesmo, Cris. Obrigada. Assim, eu nem vi as perguntas ainda, mas eu tenho uma pergunta minha aqui. Bom, eu sou designer, eu tenho a veia circular aqui, eu estou fazendo produtos e eu presto serviço para outras empresas. Só que o meu cliente, ele não tem muito essa veia economia circular, ele ainda não chegou aí nesse ponto, né, que você explicou para a gente. Então, me dá uma dica, como que eu consigo convencê-lo de que a economia circular ou pensar nisso desde o começo já vale mais a pena? Quais são os principais argumentos que eu tenho que ter com ele? Bom, para mim é assim, é bem fácil, né? Pensa no futuro, né? Pensa nos seus filhos, pensa nos seus netos, pensa o legado que você vai deixar. Não, mas eu sou aquele vilão do desenho, eu não quero saber de gerações que estão por vir. Eu quero saber de dinheiro. Como é que eu faço, como é que eu lanço meu produto e tenho mais lucro em cima dos consumidores? É o que a maioria quer, né? O lucro. Geralmente, eu acho... Bom, não sei, né? Não sei que Vai, Carlos, você que é do negócio. alguma... Vamos lá, Lucas. Assim, normalmente o cara, vamos dizer aquele cara que o empresário sério que quer dinheiro, que a maioria das empresas quer, ele também olha um pouquinho para o futuro. Não precisa ser lá para outra geração e tal. Se ele começar a prestar atenção, por exemplo, no que está acontecendo na Europa, a Europa já tem legislação sobre economia circular, eles já falam coisas do tipo direito de reparar, né? O consumidor tem o direito de reparar. Você tem que fazer um produto que não tem um software proprietário que possa ser reparado em qualquer momento. Então, assim, se é uma exigência da Europa, provavelmente isso vai, daqui a algum tempo, acontecer. Nos Estados Unidos tem algumas leis, né? Aqui está surgindo também. Então, em algum momento, isso vai virar uma regulamentação. Também tem oportunidades de negócio. Então, a Cris mostrou algumas coisas ali de, por exemplo, modelos de negócio diferentes que não são viáveis via economia circular, que são viáveis agora via economia circular. Então, acho que se o cara for criativo, também pode entrar aí. Agora, se o cara está pensando no curto prazo, amanhã, mês seguinte, daí eu sugiro até que você não procure esse cliente, Lucas. Esquece, cara. Economiza seu tempo. Se o cara estiver procurando o lucro dentro de um mês, 2 meses, aí Sim. não é um cara que vai se preocupar nunca com isso, não perca tempo. Vai à empresa mais séria, vai à empresa que está pensando aí pelo menos em 5 anos. Legal, muito bom. Vamos lá para as perguntas do pessoal. Muito obrigado pelas perguntas. Quem ainda não viu... Antes das perguntas, a Bruna citou aqui um outro caso. Da Boticário, né? Do Boticário, que também está fazendo a logística reversa através do programa BioRecicla, que recebe não só os produtos deles, mas todos de outras marcas também. Faz a logística reversa. Muito e assim, bom. Bruna, não só citar aqui, mas também parabenizar o Boticário, porque é isso aí. Acho que são iniciativas como essa, empresas como o Boticário, que vão trazer mais valor para a sociedade. Com certeza, né? Agora, falando dessa lei que as empresas são obrigadas a reciclar, acho curioso que as empresas são obrigadas a reciclar, mas me corrija se eu estiver errado, mas elas não são obrigadas a reciclar o lixo que ela gerou especificamente. Ela pode reciclar o plástico de qualquer um do mundo. Tipo assim, eu jogo o lixo todo aqui do lado esquerdo, do lado direito eu vou lá, pego e reciclo e está tudo certo. Né? Não preciso reciclar necessariamente os meus produtos. Né? Existem, na maioria dos casos, né, da lei, existem cotas, né? Então, você produz lá algumas toneladas de material, no retorno você não sabe, em alguns casos você nem sabe se é seu ou se não é seu aquilo, né? Daria muito trabalho ficar separando. No caso de equipamentos de computação, por exemplo,
30%, 40% do mercado, há pouco tempo atrás, era o que se chamava mercado cinza, aquilo que vem do exterior, que não é muito bem conhecido, né? Então, as empresas que estão aqui não podem ser responsáveis por aquilo que veio, às vezes até contrabandeado, né? Então, a maioria dos acordos setoriais são em termos de cotas mesmo, de volume ou peso de material. E o que o Boticário... Pode falar, Cris. Só acrescentando, né, o que o Carlos falou, na Alemanha hoje eles têm aqueles centros onde você retorna com o seu material para fazer a reciclagem. E como eles fazem isso? É um custo compartilhado, né? Então eu sei quanto que o fornecedor, vamos supor, as geladeiras, eu sei quanto que o fornecedor Brastemp, quanto ele vendeu. Então, baseado nisso, quanto que o Consul vendeu, baseado nisso, eles fazem a partilha e cada um paga uma parte dessa parte da reciclagem. Muito bom. E eu acho que, assim, eu fiz a pergunta lá do que vale, como que eu convenço o cliente, né? Eu acho que esse jeito do Boticário, que ele não deixa de estar fazendo a coisa certa, mas ao mesmo tempo ele também faz um marketing em cima disso, e isso cria uma imagem da marca muito positiva, né? Então, isso também é uma forma de ganhar algo em troca. Não que isso seja o motivo deles, especificamente, acho que eles estão fazendo a parte deles mesmos, mas acho que também, não pega mal aproveitar, né, isso que eles estão fazendo. Vamos lá, então. Geraldo Carlos, muito obrigado pela pergunta. Qual das 3 metodologias é a mais utilizada? Eu acho que ele está falando daquelas do começo, lá dos 3AR. Os 3Rs, isso. Muita gente, no passado, bastante gente usava o 3R. Quando começou essa parte, antes da economia circular, né? Hoje a gente fala bastante de economia circular, e na economia circular a gente vai bastante para o design for environment. Mas antes de começar a falar de economia circular, já aquele estágio onde as pessoas já começavam a se preocupar com os impactos ambientais, 3Rs era bastante citado, né? Então, reciclar, reutilizar, reaproveitar, ele era bastante usado. Hoje, com a economia circular, design for environment. Tá em alta, né? Vamos lá, então. Mais uma pergunta do Geraldo. Ouvi falar sobre uma lei de resíduos sólidos. Ela tem algo a ver com esse conceito de desenho para o meio ambiente? A lei a gente tem aqui no Brasil a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que vem lá desde 2010, que ela fala mais ou menos o seguinte, que existe uma responsabilidade compartilhada entre o fabricante, o consumidor, o varejo, o governo, cada um tem sua parte a fazer. E essa lei, ela surgiu lá faz 10 anos, né? E ao longo desses últimos tempos, ela foi sendo regulamentada para cada setor específico. Então, existe o que a gente chama de acordos setoriais, que fala que as embalagens têm que retornar desse jeito, os eletroeletrônicos têm que retornar desse jeito, os pneus, as baterias. Então, cada tipo de produto tem um acordo setorial. Nessa lei, eles falam dos princípios sobre tentar uma manufatura mais sustentável, que não gere tanto lixo, tentar reduzir, reciclar, reparar. Então, eles são conceitos muito parecidos. Assim, a lei brasileira, ela demorou para acontecer, mas ela é uma lei muito boa. Assim, com os acordos setoriais acontecendo, ela realmente é uma lei que funciona. Bom, ótimo conteúdo. Mover para um design de meio ambiente, às vezes, envolve custos adicionais. Quem vocês acham que deve motivar o uso dos produtos ambientalmente corretos? As empresas, o consumidor final ou o governo? Na minha opinião, todos, né? As empresas têm que motivar como o Boticário faz, né? Como a HP faz, como a Natura também faz, né? Algumas empresas automotivas estão bastante preocupadas e estão começando a se mover nesse sentido também, né? Não só como um impacto ambiental, mas também pensando na parte econômica. Então, juntaram os dois e mais empresas estão se movendo nesse sentido. Tá? Consumidor final, que tem que se conscientizar que na hora que ele está comprando um produto
que é um produto reciclado, que é um produto reutilizado, ele não tem que ficar olhando o aspecto de beleza, ele tem que olhar a funcionalidade do produto e aceitar aquilo como sendo melhor para ele, e pagar mais até por isso, né? No Brasil, esse conceito, isso não é feito ainda, mas em outros países, as pessoas valorizam bastante, tá? E o governo tem que dar a parcela dele também, né? Então, acho que todo mundo junto, né? Numa parte da educação também, né? Eu acho que a parte de educação é bastante importante para a gente conseguir atingir esse objetivo. Eu tenho uma visão muito parecida com a Cris, a gente está há bastante tempo nisso, né? Não tem bala de prata, então as pessoas que ficam esperando que alguma outra pessoa faça aqui, solucione o problema, não é um bom caminho, assim. A indústria ela tem que mostrar a viabilidade do processo, tem que falar, ó, usar material reciclado em produto novo é viável, como a gente fez. O governo tem que trabalhar para agilizar leis, o consumidor tem que pressionar as empresas. Então, é um trabalho, realmente um trabalho em conjunto que vai indo assim, passo em passo e vai evoluir bastante. Não tem bala de prata aqui, não tem um responsável, são todos. E é engraçado, normalmente a gente teve essa pergunta muito similar no outro webinar de economia circular, né? Essas perguntas, gente, não dá para atribuir culpa ou apontar o dedo só para uma pessoa. Sim. No geral, quando estiver dando um problema, a responsabilidade vai ser de mais de uma pessoa. No geral, para qualquer tipo de pergunta, a gente tem que compartilhar o sucesso e o fracasso da situação. Esse conceito é muito interessante, contudo, não é fácil de encontrar no mercado. Existe algum tipo de consultoria nessa área que vocês trabalham? Eu vou deixar o Marcelo responder. Marcelo? Marcovini. Vai, Marcelo. Oi. Você escutou a pergunta aí? Não escutei a pergunta. A gente dá algum tipo de consultoria para esse mercado de economia circular e design for environment? Então, obviamente a gente não atinge todos os mercados, mas baseado no que a crise acabou nos mostrando hoje, nós desenvolvemos ao longo do tempo com bastante estudo aí, principalmente a crise, essa área, o pessoal da Synctronics, a habilidade de conseguir contribuir bastante nessa análise de ciclo de vida dos produtos, né? Ou seja, mesmo não sendo um produtor em várias áreas, nós conseguimos prestar esse tipo de consultoria para algumas empresas e ajudar a gente a conseguir encaixar isso nesse conceito de Design for Environment. Então, acho que assim, quem tiver interesse, né, a Flex, através do FIT da Synctronics, a gente consegue prover esse tipo de ajuda, esse tipo de consultoria e apoio para a gente poder adequar realmente se a empresa estiver interessada, assim como a Flex está, a Natura, o Boticário e outras, que a gente deu exemplos aí. Não sei se o Carlos quer adicionar algo mais, mas... Não, o Brega adicionou aqui uma coisa. Ele adicionou... O Marcos Bregantin é o nosso... Como é que eu posso? Nossos novos negócios também dessa área. E ele deixou o celular dele aí no chat. Então, para quem quiser já adicionar, ele já... vendedor é assim, ó, é na lata já. Sim, nós temos consultoria, está aqui meu celular. Então, fica à vontade aí, gente. Adiciona o Brega, enche o saco dele lá. Pode adicionar. Gente boa. Vamos lá, então. Hoje, a indústria e as montadoras estão dispostos a investir desde o começo do projeto em designs mais inteligentes com impactos positivos? Estão, né? Foi uma pergunta. Qual é o percentual de produtos no mercado atual com essas características? 0,5%. As empresas estão migrando para isso. Existem projetos, várias empresas estão fazendo projetos. A gente tem um projeto, assim, a área que eu conheço mais é a parte de plástico, tá? A Sabic está se movendo para isso. A Braskem tem vários projetos nessa área, muitos projetos, tá? As automotivas, elas também estão começando, a Renault está começando a pensar nisso. HP, né? Ela já tem produto no mercado com material reciclado, né? Algumas outras, assim, empresas de eletroeletrônico, mais difícil, muita coisa vem da China, então não dá para você fazer com que ela volte para o mesmo ciclo, mas sim, ela volta para ciclos que
outro tipo de ciclo, tá? A Lexmark faz isso também. Então, várias empresas já estão pensando nisso, sim. Bom, Adicionar aqui uma visão meio corporativa, assim, que as empresas elas são feitas por pessoas, né? Não existe uma entidade autônoma que funciona lá e que as pessoas trabalham obedecendo. Não, são pessoas que formam a empresa. Então, quando a Flex decidiu montar o Synctronics, não foi uma ordem do governo, alguma coisa assim. Foram pessoas que pensaram que isso era a coisa certa de ser feita. A mesma coisa quando a gente decidiu que ia fazer uma operação com 5.000 pessoas, zero waste, que cria nenhum resíduo, né, na operação. São pessoas que decidem, são pessoas que formam diretoria, etc. E o número de pessoas que hoje é preocupada com o meio ambiente é muito maior. Então, naturalmente, acontece que as decisões das empresas estão sendo levadas para esse lado. Além de pressões até de investidores, né, como o caso lá dos Estados Unidos, que os investidores estão pressionando já, não é só uma questão dos consumidores. Então, basicamente isso. Quanto maior a sensibilização da população, a população forma as empresas e acaba tomando as decisões nesse sentido. muito bom, muito bom. Zero Waste. Quem quiser saber mais de Zero Waste, chama o Brega lá no celular dele. Não é pouca coisa, não. O Anonymous perguntou aqui, fora a Flex, quem mais é referência? Anonymous. A gente já respondeu, Anonymous. A gente já respondeu. E o Fábio Krieger também respondeu para você. Coca-Cola tem feito boas ações de economia circular. Coca-Cola, tem a Braskem, tem a ArcelorMittal, várias empresas estão trabalhando, BASF, várias empresas estão trabalhando nisso. Fábio, de novo, muito boa apresentação. Vale ressaltar que as empresas ainda focam muito na redução de custos em detrimento de atender a economia circular, principalmente empresas nacionais de menor porte. Porém, o perfil de consumidor está mudando e o propósito das empresas também. Fábio, escreve para mim aqui, quanto tempo que você acha para mudar de vez esse negócio? Escreve aí no chat. Mas, Fábio, tem uma coisa interessante, cara, que quando a gente fala em economia circular, a gente fala de eliminar o lixo, né? O lixo é um erro de design que a gente comenta, né? E o lixo, em inglês é waste, é desperdício. Então, você diminuindo o desperdício, você com certeza você acaba criando uma operação mais sustentável do ponto de vista econômico também. É que demora para chegar nessa conclusão. A gente foi chegar nessa conclusão depois de 6, 7 anos. Ela não é uma conclusão muito imediata. Mas a ideia é essa, você reduz a geração de lixo ou de desperdício, de uma forma geral, a um mínimo. Muito bom. Ele respondeu aqui, ó, de acordo com as pesquisas de tendências, os consumidores estão cada vez mais lá. Acredito que isso esteja... Rapaz, você fugiu da pergunta. Eu perguntei uma data, me dá anos. Ele escreveu 5 a 10 anos. Cadê? Está na Questions and Answers. Ah, tá na pergunta. Valeu, Fábio. Obrigado. Aqui é pressão, cara. Pressão. Você manda a pergunta, a gente devolve a pergunta também. Márcia está perguntando, a Cristina abordou sobre os tipos de design para durabilidade, facilidade de desmontagem, acho que esse é muito importante, o que eu mais gostei foi esse, e design modular. Uma empresa pode trabalhar com todos esses designs ou deve focar em apenas um tipo? Vou perguntar. Depende da empresa, entendeu? Ele pode poder usar tudo isso, como ele pode usar uma das coisas, depende do tipo de produto que está sendo tratado. Né? Uhum. Tem produto que a facilidade de desmontagem eu acho que tem que ser para todos, né? Então você tem que ter um produto que seja fácil para você desmontar, porque isso ajuda na hora de você fazer manutenção, isso ajuda na hora de você fazer a reciclagem ou fazer a recuperação do material, né? Então desmontar, ser fácil a desmontagem, acho que é para todo mundo, né? Agora o design modular depende do produto, nem sempre isso é possível, mas todas as vezes que for possível, sim. Sim, deve fazer todos. Mas, Márcia, não faz nenhum ainda. Começa por um, e de preferência o que está mais próximo da sua empresa. Então, dá o pontapé inicial, que o mais difícil é começar a girar a roda. Depois começa a girar, o negócio vai. Olha, você quer acrescentar alguma coisa? Não, tá, tranquilo. Na verdade, eu acho que assim, tem que olhar também que, obviamente,
ter o conceito de todos é bom, né? Essa questão da desmontagem, modular, mas tem alguns casos, assim, principalmente eu falo assim, design modular é uma super vantagem, vários outros conceitos além da questão da sustentabilidade. Então, se a empresa conseguir migrar para design modular, como tínhamos, inclusive, alguns clientes nossos, isso aí ajuda em muitos outros quesitos também, no dia a dia da sua produção, fora o que eu falei, fora as questões do meio ambiente também, né? Então, pode agregar também. Muito bom, bem Pergunta bem lembrado. boa também. Bem lembrado. Geraldo Carlos, obrigado por todas as perguntas que você está fazendo. Acho que já é a terceira que a gente lê sua. Parabéns pela apresentação. Hoje, quando lançamos um produto, né, análise dos custos do produto, processos são bem tangíveis, tem números e etc. Então, a análise do ponto de vista de meio ambiente, sustentabilidade, conseguem ser mais tangíveis também para incentivar o uso. Basicamente, a gente tem números de sustentabilidade para ajudar a gente aí nesse... Tem, Lucas. Tem. Pode falar, cara. Não, a Cris colocou lá duas coisas. No final. Né? Environmental Product Declaration, ou seja, uma declaração ambiental de produtos. Isso tem, eu acho que vale a pena até dar uma pesquisada na internet. Você acha coisas interessantes, do tipo um cara que fabrica uma camiseta na Suécia, fez lá, uma empresa fez a declaração, ó, numa camiseta como essa, eu gasto tantos quilos de CO2, tantos litros de água, etc. e tal, e declarou. Dentro desse mesmo conceito, existe os Product Category. Por categoria de produto, existe um padrão. Então, eu falo assim, esse cara está acima do padrão em termos ambientais, ou está abaixo do padrão. Como uma coisa meio nova, não é todo mundo que conhece, mas você consegue comparar produtos. Então, assim como quando você vai comprar uma geladeira, tem lá a eficiência energética. Grau de eficiência energética. Tem também, né, a gente deve chegar lá. Dá para achar, depois eu coloco um link aqui no chat sobre isso, mas eu acho que a primeira iniciativa realmente robusta, tecnicamente, para comparar produtos e para dizer, ó, esse produto tem um impacto ambiental muito melhor do que aquele outro produto. Esse seria bem interessante mesmo. Só complementando, quando você tem o selo da EPD, aquele último slide que eu falei depois da avaliação do ciclo de vida, sabe o remédio? No remédio está escrito ali, ó, o remédio, aquelas coisas, você tem tanto de quilocalorias, tanto disso, tanto daquilo, né? Tanto de energia e tal. Quando você tem o EPD, você pode colocar esse rótulo também no seu produto. Eu tive um save de CO2 de tanto de toxicidade humana, daí ele vai listando tudo que for compatível com o seu produto. Muito bom. Vamos para a última pergunta. Vamos lá, então. Já existem iniciativas... Deixa eu ver quantas... tem pouquinho. Já existem iniciativas na educação que incentivam, motivam o consumidor a buscar cada vez mais produtos com design for environment? Na educação? Tem? Assim, eu não conheço, não conheço nada no Brasil que faça esse tipo de... Existe algumas iniciativas em educação, mas não falando sobre o que incentiva o design. A gente tem algumas coisas, por exemplo, a gente trabalha com escolas, né? Nós temos um trabalho de educação em escolas infantis mesmo, escolas de crianças primário, né? E a gente faz algumas gincanas para incentivar e para levar isso para eles, para levar a importância do descarte correto. Tá? E a gente tem agora uma iniciativa onde a gente está colocando algumas partes, acho que o Carlos pode falar melhor, algumas partes a gente recupera e algumas escolas elas estão montando, a gente entrega um kit para aquela escola para que ela incentive a montagem de algumas coisas na área de automação. Tá? Então, também é uma outra
É uma parte da educação, mas não uma educação para a conscientização do design, né? Mas é uma conscientização que você precisa recuperar aquilo que você está descartando. Não sei se Esse é um dos projetos do FIT, né, do nosso Instituto de Tecnologia, que é um dos, eu considero um dos mais legais, né? A gente pega aquilo que foi jogado fora por alguém, por exemplo, uma impressora que está cheia de engrenagem, motor, etc. e tal, e teve um amigo nosso criativo que criou alguns robozinhos a partir disso. Então, tem lá um robozinho inseto, um robozinho comedor de moeda e tal. A gente criou alguns kits e a gente ensina as crianças da rede pública, a gente ensina os professores da rede pública a ensinar as crianças como criar esses robôs. E aí desperta duas coisas, né? A vontade de reutilizar peças, né? Reutilizar coisas, e também desperta o interesse em tecnologia, em robótica e tal, que é uma coisa que a gente aprecia muito. Então, é voltado para crianças aí de 10, 12 anos. Então, em termos de educação, o que a gente faz é isso. Assim, incentivo a consumidor buscar design for environment. Isso tem mais na Europa mesmo, assim, até em termos de lei, né? Lei, tributação. Né? Na Europa, a ideia básica é o seguinte, né? Quando você o material que mais consome meio ambiente para ele ser fabricado, né, para ele ser refinado, ele consome muita energia, muita água, muito recurso. Então, eles passaram a tributar mais o material e tributar menos a mão de obra. Então, no final da linha, o que acontece? Os produtos, muitas vezes, são mais fáceis de reparar, porque exige mão de obra, do que fazer um novo. Então, eles estão agindo um pouco nesse sentido, né? E aí, como a gente tinha falado antes, né? O governo tem sua parte, as empresas têm sua parte, a população tem sua parte. Muito bom. A Márcia fez uma pergunta aqui. A Flex utiliza insumos reciclados? Sim, nós usamos. A Synctronics é a fábrica de reciclagem. Praticamente todo o material de lá é utilizado na Flex. Acho que você consegue dar alguns números aí, né? Do Zero Waste também, né, Cris? Acho que é importante, assim, um conceito também, Lucas, que a gente fala às vezes, assim, é que o termo reciclado, né, às vezes tem a impressão que é um material de... O remanufaturado, né? Remanufaturado, né? Porque, na verdade, esse material que é reutilizado, exatamente. ele é tratado para manter as mesmas características do produto original. A grande diferença é que a gente não pega o material virgem. Então, não é um material misturado, realmente é um material com as mesmas qualidades do produto original. Então, acho que isso é um ponto. Com certeza, muito bem lembrado. Gente, dá para ver a diferença no final? Claro, né? Dependendo lá do tipo de plástico, das cores, né, gente? Mas quando chega na mesma cor do plástico, é o mesmo plástico, é a mesma coisa, você não vê a diferença. É produto zero, né? Normal. E é isso, né? Muito boa essa apresentação. Muito obrigado pela participação de vocês. Cris, fala as suas palavras finais, por favor. Bom, eu queria agradecer a participação de todos, o apoio, né, do Lucas, do Marcomini, do Carlos, né, as pessoas também que me ajudaram tirando as fotos, né, o pessoal do Synctronics, muito obrigado para todos, né, e obrigado pela participação de vocês que estão aqui no webinar, tá bom? Obrigada. Legal. Fechando aí, agradeço a todos que participaram, com todas as suas perguntas aí. Pessoal de todos os lugares do Brasil, como a gente falou, Goiás, Bahia, Belo Horizonte, Manaus, São Paulo. Então, obrigados aí, todos que estão estudando esse tema também. Espero que a gente tenha conseguido contribuir. Agradeço muito aí a Cris pela palestra super detalhada, de bastante valor, Valdício e Lucas. E, obviamente, a participação do Odd aí, nosso diretor aí, ajudando bastante em todas as respostas na apresentação também. Então, palavrinhas finais aí, Odd. Eu sou um entusiasta do tema também, né? Acho que todo mundo sabe disso. Cris, muito obrigado pela apresentação. Acho que, assim, pelo chat aqui, todo mundo gostou muito, né? O conteúdo foi muito rico e a gente vai deixar aqui, para quem participou, o contato. Mais dúvidas, a gente sempre gosta de colaborar com todos. Muito obrigado a todos, e em especial a você, Cris, Marcelo, Lucas. Bom, pessoal, entra no nosso grupo do WhatsApp. Eu queria finalizar com uma frase da Cora Coralina, que é a seguinte: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Fiquem com essa frase, transfiram o que você sabe,
sabem, aprendam o que vocês estão ensinando, que é isso que a gente está fazendo aqui. Venham para os próximos webinars, participe do nosso grupo do WhatsApp. E é isso. Boa noite. Boa noite para todos também.